Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é o meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo o que aconteceu nesse último fim de semana. A gente teve a queda do último invicto na Alemanha, né, que foi o Freiburg, perdeu ali para o Bayern, também teve jogão entre RB Leipzig e Dortmund, teve gol atrás do meio de campo, teve também virada no último minuto, teve um pouco de tudo, né, nessa rodada e é justamente disso que a gente vai falar hoje, tanto da Bundesliga quanto também da Bundesliga 2, tá certo? Vamos pro vídeo? Bom, a rodada começou na sexta-feira entre Mainz e Borussia Mönchengladbach. O jogo acabou empatado em 1-1 e, cara, falar bem sincero, foi um jogo bem mais disputado do que eu imaginei. O Mainz fez bastante força para tentar vencer, não conseguiu encontrar a vitória, encontrou um empate num gol maravilhoso. Se vocês quiserem, vale a pena procurar aí no YouTube depois desse vídeo os melhores momentos dessa partida para ver que belo golaço que a equipe do Mainz fez para poder empatar essa partida. Eu particularmente achei bem bonito, gosto de gols assim, meio finesse shot, um negócio bem legal. Bom, partindo para o sábado, né, a gente teve a partida entre Bayern de Munique e Freiburg. O Bayern venceu por 2-1, acabou com o último invicto da Bundesliga, ampliou a sua vantagem, né, na liderança da tabela do campeonato alemão e fez um ótimo jogo, né? Claro, o Freiburg tentou também, né, fazer um pouquinho do seu jogo, mas deu para perceber que o Bayern estava muito bem preparado, sabia o que esperar do seu adversário e conseguiu jogar bem, conseguiu jogar em alguns erros, em algumas falhas do Freiburg, marcou ali seus 2 gols e só sofreu o gol do Freiburg lá no fim da partida, então nem teve sufoco, não teve muito desespero por parte dos torcedores da Baviera. Wolfsburg e Augsburg também se enfrentaram nesse sábado e o Wolfsburg venceu só por 1-0. Eu imaginei que seria uma partida mais dominante por parte dos Lobos, mas eles não conseguiram fazer tudo isso. É uma equipe que ainda está em formação, técnico novo, está começando a encontrar seu jeito de jogar para cima do Augsburg, que é uma das piores equipes da competição, então veio num momento bom esse jogo, ainda mais dentro de casa, conseguiu uma vitória simples por 1-0 e já é o bastante para encostar novamente no topo da tabela. Stuttgart e Arminia Bielefeld, o Arminia venceu fora de casa, surpreendendo a tudo e todos, né? Eu particularmente não estava esperando uma vitória do Arminia aqui, acho que o Stuttgart seria totalmente dominante, até por estar jogando em casa, né? Os crocodilos conseguem sempre jogar bem com o apoio da sua torcida, mas não foi o caso, o Arminia conseguiu vencer, tirou aí esses pontinhos e respira um pouquinho mais ali, né, no fundo da tabela, agora conseguindo enxergar um jeito de sair da zona do rebaixamento, coisa que antes estava muito difícil, estava ali o Arminia e o Greuther Fürth abraçados nas últimas posições. Com essa vitória, o Arminia respira um pouquinho mais. Bochum e Hoffenheim também se enfrentaram. Aqui eu imaginei que o Hoffenheim fosse conseguir fazer mais coisa, mas o Bochum surpreendeu a todos, venceu por 2-0. O segundo gol foi ali no finzinho, né? O Hoffenheim estava todo desesperado, tentando fazer o gol do empate, colocou goleiro dentro da área na hora do escanteio. E aí, na sobra desse escanteio, o jogador do Bochum chutou a bola de trás do meio campo ali da linha lateral, tipo aquele gol do Otero, sabe? Não sei se vocês vão lembrar aqui no Brasil, só que mais de trás ainda, sem o goleiro no gol. Só bastou acertar. Foi um chute bem difícil, mas deu pra perceber que não foi treino, né? O cara tava preparado ali pra poder fazer isso. Aliás, acho que ninguém treina chutar a bola de trás do meio campo na linha lateral. Mas com certeza ele estava preparado ali, o momento veio, ele acertou e aumentou ali, ampliou a vitória do Bochum, que agora venceu por 2-0. E para fechar os jogos do sábado, né, a gente teve RB Leipzig e Dortmund. E cara, eu preciso fazer aqui uma carta aberta a quanto joga Nkunku. Caraca, é bizarro o quanto o RB Leipzig muda nos dias que o Nkunku tá bem. Se o Nkunku tá conseguindo jogar, se esse atacante vai bem, se ele se destaca, necessariamente o RB Leipzig vence suas partidas. Quando ele está em baixa, o RB Leipzig sente muito a falta dele. É um jogador muito importante para essa equipe e quando ele está num dia bom, pode esperar a vitória. Assim como o Dortmund sofre bastante com a falta do Haaland, né? Haaland que está lesionado, está afastado nesse momento, e sem a presença do seu camisa 9, um dos principais jogadores do Dortmund na última temporada e nessa temporada também, dá para perceber que o Dortmund fica um pouco órfão disso. O Malen não consegue ainda fazer nem metade do que o Haaland fazia, então o Dortmund sente bastante isso. No começo da temporada, né, o Dortmund só vencia as partidas que o Haaland marcava gols. Se eu não me engano, isso durou 6 ou 7 rodadas do campeonato alemão, foi bastante tempo.
E aí, agora, né, sem o Haaland, tá se encontrando de outras maneiras, tá buscando outros protagonistas, mas sofre um pouco nesses jogos grandes justamente pela ausência da sua estrela. No domingo a gente teve Hertha Berlim e Leverkusen, eles empataram em 1-1. Aqui também foi um jogo bem legal, bem bacana da gente poder assistir. O Hertha surpreendeu porque estava muito bem, estava muito na frente. O Leverkusen conseguiu buscar o empate ali mais pro finalzinho da partida e sair pelo menos com um pontinho de honra. Colônia e Union Berlim, esse jogo também foi bem legal. São dois clubes caricatos, assim, da Bundesliga, é bom de acompanhar, são times, incríveis de você assistir jogando, e aqui no vídeo da sexta-feira eu falei que provavelmente esse jogo ia ser um empate com gols. Foi exatamente isso, um 2-2, um jogo bem legal, o Antônio Modeste jogando muito, marcou 2 gols, brincou com o treinador, fez tudo o que podia, Union Berlim também jogando muito bem. E aí, foi bem legal da gente poder ter acompanhado essa partida que acabou no 2-2, né? Acabei até esquecendo de comentar. Muito legal mesmo. Eu gosto de ver o Union jogando, tô gostando de ver o Colônia também essa temporada, tá bem bacana. E pra fechar a rodada, né, o jogo que, haja coração, amigo. Foi uma imitação horrenda do Galvão Bueno, mas tipo isso. Haja coração pra torcida do Frankfurt, sofreu bastante contra o último colocado da Bundesliga, né? O Greuther Fürth estava jogando em casa. O Eintracht conseguiu abrir o placar, fez ali 1-0, o Greuther empatou aos 90 minutos e aí aos 93, no último lance da partida, Rafael Santos Borré conseguiu fazer o gol da vitória do Eintracht Frankfurt. E cara, foi assim no limite mesmo. É coisa de coração, a Eintracht passou por isso já em alguns jogos, passou com isso contra o Olympiacos e agora passou novamente contra o Greuther Fürth, né? Esse gol no último lance aí, essas coisas, tá se tornando mais normal do que a torcida gostaria. Também passou por isso contra o RB Leipzig. Então, haja coração, torcida do Frankfurt, respira. Bom, vamos aqui para a tabela, né, da Bundesliga principal. Em primeiro lugar, a gente tem o Bayern de Munique com 28 pontos, seguido do Borussia com 24 e o Freiburg com 22. Fechando ali o G4, né, e as vagas para a Champions League, o Wolfsburg com 19. Em quinto tem o Leipzig com 18, mesma pontuação do Leverkusen, que é sexto. Em 13º, o Hertha Berlim tem 13 pontos. Em 14º, a Eintracht Frankfurt tem 12. O 15º é o Stuttgart, que tem 10 pontos. E o 16º, o Augsburg, com 9. Na zona de rebaixamento, ali, no momento, a Arminia Bielefeld com 8 pontos e o Greuther Fürth com apenas 1 pontinho. E bom, vamos falar um pouquinho mais agora, mais rapidinho, né, sobre Bundes 2, senão o vídeo fica muito comprido. Vou chamar a atenção só para alguns jogos, né? Na sexta-feira a gente teve Holstein Kiel e Dinamo Dresden. Holstein Kiel venceu por 2-1 com facilidade, em 2 minutos marcou 2 gols, virou a partida. Foi ali emocionante, foi um momentinho que foi o bastante para conseguir dar a vitória para o Holstein Kiel. Esse aqui, um jogo incrível, muitos títulos alemães em campo, Nuremberg e Werder Bremen, e o Werder venceu fora de casa por 2-1, surpreendendo muita gente que esperava uma vitória tranquila do Nuremberg ou um empate. O Werder conseguiu vencer, surpreendeu tanto seus torcedores quanto a mídia especializada, todo mundo, foi muito legal. E é aquele jogo, quem quer vencer, quem quer voltar para a primeira divisão tem que vencer jogos assim, tem que vencer jogos grandes, mas também tem que vencer os jogos menores, né, Werder? Que nesses o Werder Bremen tá pecando bastante. No sábado a gente teve Fortuna Düsseldorf e Hannover empatando em 1-1, o Paderborn que venceu do Ingolstadt por 2-1, e aqui, né, o Regensburg perdeu por 3-2 para o Hansa Rostock jogando em casa. Eu falei que o Regensburg parecia ali aquelas enganações, né, como o pessoal chama de cavalo paraguaio. Não estava jogando tão bem, estava conseguindo seus resultados, estava na vice-liderança por conta disso, mas não era um futebol vistoso, não era um futebol bom de assistir e, consequentemente, poderiam perder pontos a qualquer momento. Foi exatamente o que aconteceu aqui contra o Hansa Rostock. Hansa que conseguiu vencer por 3-2 fora de casa e mereceu sim a vitória, jogou melhor e teve, né, ali o seu momento de glória. Para fechar as partidas do sábado, né, teve o empate entre Klausucher e Hamburgo, né? Esse jogo que eu também falei era um jogo muito claro de que não passaria no 0-0, provavelmente um empate com gols. Foi exatamente o que aconteceu e o Hamburgo, senhor empate, né? Se eu não me engano já são 8 empates em 13 rodadas, é muita coisa, mas é o Hamburgo, né, senhores? Não dá pra gente esperar muito, daqui a pouco eles estão vencendo todos os jogos, daqui a pouco eles estão perdendo, é um time muito inconstante. Vamos para as partidas do domingo, a gente teve Schalke e Darmstadt, o Darmstadt venceu por 4-2 fora de casa, também surpreendendo, jogou melhor, né, fez por onde, mereceu essa vitória, enquanto isso o Simon Terodde não chega à sua marca de maior artilheiro da Bundesliga 2,
mesmo eu não assistindo o jogo, não deu certo. Eu vou fazer um teste. No vídeo dessa sexta-feira, eu nem vou citar o recorde do Terode. E aí, se ele marcar o gol, eu tava zicando mesmo o Terode, e aí na segunda-feira eu trago o vídeo falando sobre o recorde. Vamos ver como que vai acontecer aí sobre o recorde do alemão. São Paulo e Sandhausen foi uma partida adiada devido a um surto de Covid no time do Sandhausen. E aí, por conta disso, né, o jogo acabou sendo adiado, ainda não tem uma nova data para acontecer, e por isso o São Paulo e também o Sandhausen ficam com um jogo a menos na tabela. Para fechar, né, os jogos do domingo, a gente teve a surpreendente vitória do Erzgebirge Aue por 2-0 sobre o Heidenheim. Heidenheim, que é uma equipe que está no topo da tabela ali, né, brigando pelas posições de cima, enquanto o Erzgebirge estava em último durante boa parte da temporada até aqui. E surpreendeu a todos vencendo por 2-0, foi uma partida relativamente controlada pelo Erzgebirge. Bom, vamos para a tabela. Em primeiro lugar, o São Paulo, mesmo com um jogo a menos, ainda é líder com 26 pontos. Logo abaixo dele, o Regensburg tem 25. Em terceiro, o Paderborn vem com 24. E aqui, se a gente for ver, é basicamente uma contagem regressiva, né? O São Paulo tem 26, o Regensburg 25, o Paderborn 24, o Darmstadt 23, o Schalke 22 e o Nuremberg 21. Então, a gente vem aí numa contagem regressiva, todos os times muito próximos nesse topo da tabela, lembrando que o São Paulo ainda tem um jogo a menos. Lá embaixo, em 13º, o Holstein Kiel tem 14 pontos, em 14º, o Dinamo Dresden tem 13, mesma pontuação do Hannover, que é 15º. Em 16º, o Sandhausen com 12 pontos e um jogo a menos, em 17º, o Erzgebirge com 11 e em 18º, o Ingolstadt com apenas 5 pontinhos. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, comenta algo que você pensou sobre essa rodada, cara, qualquer interação é muito bom, me ajuda a crescer com o canal, quanto mais interações vocês fizerem, mais pessoas recebem o meu vídeo, então por conta disso eu posso conseguir números melhores baseado nisso, então se você gosta de mim, gosta do meu canal, deixa qualquer comentário que seja aqui embaixo, já vai me ajudar bastante, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!